E aí, galera do primeiro ano, tá tudo bem com vocês? Tudo beleza? Hoje, na aula de gramática, nós vamos responder alguns exercícios, tá bom? Então, pega a apostila, tá? No conteúdo das aulas 21 e 22, certo? Essas questões estão na página 41, começa na página 41, tá bom? E depois eu vou colocar aqui mais duas questões do caderno de exercícios. Lembrando que esse conteúdo é relacionado à aula 21 e 22, que são tempos derivados do presente, que foi a primeira aula teórica sobre verbos que eu expliquei. E aí depois eu gravo uma outra aula fazendo exercícios dos tempos derivados do pretérito, tá bom? Que foi a aula da semana passada, tá? Então, muita atenção, porque como eu já falei, verbo é um conteúdo que a gente precisa ter bastante atenção para poder conseguir solucionar as questões. E lembrando que são questões que nos remetem a conteúdos anteriores, das séries anteriores, né? No caso, no ensino fundamental, onde vocês aprenderam as conjugações, os modos verbais, né? Aprenderam também a respeito das possibilidades de conjugação. Então, é isso que a gente vai agora perceber aqui através dessas questões, tá bom? Então, vamos lá. Quais são esses tempos derivados do presente? Relembrando aqui o conteúdo que a gente viu. São o presente do subjuntivo, ou seja, presente do modo que indica dúvida. Lembra lá dos modos verbais? Modo indicativo indica certeza. Modo subjuntivo indica dúvida, possibilidade, né? Algo incerto. E o modo imperativo, que é o que indica, então, uma ordem ou um pedido. E aí a gente tem também o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, certo? São esses aqui que a gente vai perceber por meio dos exemplos dos exercícios. Então, vamos lá. Essa questão está na apostila, na página 42, é a quarta questão. Acompanhe aqui comigo. Conta Rubem Braga o conselho que um amigo lhe deu certa vez. Olhe, Rubem, faça como eu, não tope parada com a gramática. Tratando Rubem por tu e respeitando o padrão culto, o amigo deveria dizer como? Então, aqui a gente tem uma frase que traz o verbo, que traz os verbos, né? Olhe, faça e tope, de uma forma que é do uso do dia a dia, ou seja, uma forma coloquial. Aí a questão nos pede para a gente colocar, se fosse para colocar na maneira formal, né? Colocando aí, tratando com o tu, como é que ficaria? Então, ficaria do jeito que está aqui na letra E, olha só. Olha, Rubem, se referindo no caso ao tu, né? A segunda pessoa. Olha, Rubem, faz como eu, perdão, faz como eu, não desafies a gramática. Então, aqui sim, ó, o verbo olha, faz e também não desafies estão todos relacionados ao tu, conforme esses tempos que nós vimos aqui, tá? Os tempos derivados do presente, beleza? Então, nesse caso, é a letra E, tá bom? Por exemplo, olha, é o imperativo afirmativo, tá? Então, vamos para a próxima. Aqui é também da página 42, a quinta. Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita é, observem aqui, que nesse caso é uma questão que fala sobre o imperativo negativo. Olha só, a letra D. Não subestime, né? Imperativo negativo. Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência, ok? Só um minutinho. Beleza, vamos continuar aqui. Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. Então, nesse caso, a gente vê aqui exatamente a norma, o tempo de acordo com a norma culta, tá bom? Obedecendo a maneira que a gente estudou nas desinências quando eu expliquei, que aqui, ó, o imperativo fica com essa terminação do E, não é não subestima nesse caso, é não subestime, tá bom? Venda produtos de boa procedência.
Muito bem. Próxima. Agora, a sexta questão. Tem uma charge aí na apostila, tá? Na página 42. E essa charge diz o seguinte: fecha os olhos e vê se você consegue imaginar os países ricos, pobres e os países pobres, ricos. Então, vamos lá. O que a gente percebe aqui? Lembra que eu expliquei para vocês, como tem lá na apostila, aqui na página 41, lembra que eu falei sobre o imperativo, que eu até usei aquele exemplo da caixa, vem para a caixa você também, ou venha para a caixa você também? Então, o que acontece? No imperativo, a gente mistura a segunda e a terceira pessoa. Por que a gente faz isso? Porque no nosso dia a dia, a gente não fala sempre da forma culta, né? E aí, como a gente fala misturando a segunda e a terceira pessoa, isso acaba que misturando a maneira coloquial e a maneira formal, tá? Então, às vezes, a gente consegue perceber justamente isso, como a gente olha aqui nessa charge, que foi feita usando o tratamento informal. Olha só, fecha os olhos e vê se você consegue imaginar os países ricos pobres e os países pobres ricos. Então, a gente tem uma mistura desse tratamento da segunda e da terceira pessoa, principalmente no modo imperativo, que é o modo da ordem, né? Por exemplo, aqui, ó, fecha, vê, né? Então, como que ficaria na norma culta? Como é que a gente colocaria, então, essa frase aí na norma culta, tá? Lembrando que essa é a sexta questão, que é uma questão de você escrever a resposta. Então, pega aí teu lápis, tá bom? Para responder, caso você ainda não tenha feito. Olha só, como é que fica, então? Fecha, mantém, né? Esse imperativo, o verbo no modo imperativo. Fecha os olhos e vê se você consegue, no modo formal? Não, é o informal, né? Que a gente fala no dia a dia. Ficaria como, então? Vê se tu consegues imaginar os países ricos pobres, tá? Ou então, poderia ser também, feche os olhos e veja se você consegue imaginar. Essa forma também seria uma forma aí, de acordo com a norma padrão da língua, ok? Entendido? Vamos para a próxima. Agora, eu coloquei aqui uma questão do caderno de exercícios, tá bom? Vocês precisam fazer essas questões, porque são muitos exemplos para poder ajudar a fixar o conteúdo. Então, não deixe de fazer, tá bom? Aqui, da página 91, a primeira. Vamos lá, vamos responder aqui comigo. Página 91, tá? Acompanhe aqui a leitura. Preencha os espaços flexionando os verbos indicados nos parênteses no presente do subjuntivo, que é esse tempo que a gente está estudando hoje, né? Respeite as normas de concordância. Então, vamos lá. Lembrando de acompanhar os verbos que estão dentro dos parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Para que se construa uma nova educação, para que se construa, tá falando de algo que é uma possibilidade, por isso que é o modo subjuntivo. Para que se construa uma nova educação, é necessário que a escola se adapte à realidade social, que suas ações não impeçam a liberdade de pensar, mas favoreçam o desenvolvimento do senso crítico. Lembrando que eu fui sempre colocando no plural por conta das normas de concordância. Então, de acordo com o que eu acabei de falar, a resposta correta é a letra A. Para que se construa uma nova educação, é necessário que a escola se adapte, tá bom? A realidade social, que suas ações não impeçam, certo? A liberdade de pensar, mas favoreçam o desenvolvimento do senso crítico. Portanto, essa questão é um exemplo ótimo que mostra justamente o uso desse tempo, né, gente? Do presente do subjuntivo, ok? Então, vocês percebem aí que é esse uso da possibilidade do verbo mostrando aí algo que ainda pode acontecer, demonstrando essa incerteza que o modo subjuntivo
nos traz, tá bom? Próxima, só mais uma, página 93, também desse mesmo capítulo, a questão 12 que eu escolhi. Olha só, vamos lá. Questão 12, passei uma página. Se queres ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Esse é um provérbio popular, então vamos lá. Esse enunciado desse provérbio, ele vem na segunda pessoa do singular, ok? Como vocês podem perceber, né? Na segunda pessoa, eu, tu. Se o transferirmos para a forma de tratamento você, que a gente usa muito no dia a dia, que é o mais comum aqui no Brasil, mais familiar, muitos paulistas, por exemplo, a solução que atende à norma culta será apresentada na alternativa letra B, tá? Olha só, se fosse com você, né? Se quer ser bom juiz, ouça o que cada um diz. Então, a gente falaria assim, se fosse para usar a forma do você. Portanto, aqui é um exemplo do modo imperativo, né? Como vocês estão percebendo. Porque vem demonstrar justamente essa mudança que acontece no verbo quando a gente troca do tu para o você. Por isso que às vezes a gente se confunde na hora de conjugar o verbo. Porque a gente fala tanto dessa forma aqui, ó. Se querem ser bom juiz, ouve o que cada um diz. Porque a gente está falando de uma maneira que também a gente pode depois falar dessa outra forma. Se quer ser bom juiz, ouça o que cada um diz. Mas vocês só precisam lembrar que tem a forma para o tu e tem a forma para o você, que é o usual do nosso dia a dia, tá bom? Entenderam? Portanto, aqui são alguns exemplos. Façam os outros, porque com os outros vocês vão aprender muito mais, beleza? Um abraço e até a nossa próxima aula.